Pois é, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o psicólogo Fred Figner. Ele nos fala aí sobre um fenômeno chamado Síndrome de Cabana. Bom dia, Fred. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite. Fred, para iniciar, você poderia explicar para a gente, para quem está nos assistindo, o que seria essa Síndrome de Cabana? Perfeito. Embora a síndrome de Cabana não seja, um distúrbio psicológico ou uma doença, ela tem aí um fato histórico. Por volta de 1900, percebeu-se um fenômeno psicológico, síndrome de Cabana, que eram os exploradores, trabalhadores na América do Norte, que ficavam muito tempo em isolamento, em confinamento, ou em grupo, ou individualmente, dentro das cabanas. E esse isolamento, com passar o tempo, e apresentavam nessas pessoas que passavam um bom tempo isoladas agressividade, irritabilidade, angústia, ansiedade e depressão. Então, você tem relatos históricos aí que as pessoas que passavam esse grande período, elas tinham um nível de agressividade, o que dificultava depois a reinserção na civilização. O termo americano chamado cabin fever, embora não seja considerado uma doença, um distúrbio psicológico, a gente refletir sobre como o impacto desse isolamento acontece de acordo com a percepção e o entendimento de cada um de acordo com a sua realidade. Quais são as claustrofobias ou síndromes, de quem pode acometer um indivíduo aí com síndrome de Cabana, Fred? A gente tem percebido que o isolamento vai de acordo com a percepção e o entendimento de cada um. Então, cada um está tendo uma experiência de acordo com o seu isolamento. As pessoas que têm problemas financeiros, que estão se sentindo sozinhas, podem ter um determinado tipo de entendimento. As pessoas que têm condição financeira, que estão aí em outros ambientes, podem ter um outro tipo de entendimento e percepção desse momento. O importante é você ficar atento como está sendo esse isolamento, como está ocorrendo para você. Algumas pessoas também vêm apresentando, inclusive, dificuldade de sair de casa. Ou seja, parece que se acostumam a ficar tanto tempo dentro de casa, acabam fazendo compras, interagindo com lives, com programações, acaba tornando a casa o seu ambiente. E depois, para sair de casa também, eu já escutei relatos de pessoas que têm muito medo e insegurança, tanto pela questão do vírus, mas parece que se acostuma e se cria um conforto, psicologicamente falando, de ficar e estar se sentindo protegido. Então, um processo como entender o seu momento, respeitar o seu momento, fazer esse processo de readaptação para quem tem dificuldade aí na questão do isolamento, para poder se reinserir de novo na sociedade, e perceber também se por acaso o meu humor está sendo alterado, se por acaso o meu nível de ansiedade está aumentando, também tem correlação com a pouca energia que a gente está gastando, já que as pessoas que estão isoladas há bastante tempo, elas não se movimentam, não movimentam o seu corpo, o que pode, inclusive, afetar o sono, o que pode gerar aí uma série de pesadelos, e partindo do princípio que a gente está numa pandemia mundial, seriam sintomas naturais, A partir do momento que isso se torna algo muito grande, isso acaba atrapalhando o teu cotidiano, acaba impactando de forma, o sofrimento psíquico se torna tamanho, aí é o momento de buscar uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicoterapeuta, para poder te dar suporte para passar por esse momento. Perfeito, Fred. E quem tem a síndrome de Cabana, então ela pode acabar relutando, contra o fim desse isolamento social. Como os familiares, às vezes as pessoas não conseguem fazer esse autodiagnóstico, mas como os familiares podem também ficar atentos às pessoas que estão nesse convívio nesse momento? Isso. Lembrando que a síndrome de Cabana, esse fenômeno histórico, ele fala da agressividade mesmo, de ficar muito tempo isolado, e mexer muito no humor. Uma coisa que a gente tem que pensar é que nesse momento onde tem a vulnerabilidade de emoções, sentimento, comportamental, um apoio, buscar uma rede de apoio, então pessoas que você possa manter contato virtualmente, que possam te nutrir, possam te estimular, abdicar aí de uma série de canais de comunicação que somente tem notícias negativas, que isso vai gerar mais ansiedade. A rotina é um grande aliado para que a gente consiga manter a organização, tanto de tempo quanto a organização psicológica mesmo. Então, atividades físicas é muito fundamental, porque vai liberar substâncias positivas para o corpo, assim como meditação é uma excelente prática. A gente tem muitos aplicativos, inclusive gratuitamente, para poder gerenciar esses pensamentos. E os familiares que têm aí, pessoas que estão sofrendo bastante com o isolamento, é realmente
escutar. A fala, ela alivia a tensão, ela é uma forma terapêutica. Então, é você oferecer o ombro amigo, acolher a pessoa e sem julgamento, né? São formas que a gente pode fazer sem um conhecimento técnico. Uma outra coisa que ajuda bastante na questão aí do gerenciamento dessa ansiedade, desse medo muitas vezes irracional, é a pessoa também ela ter uma rotina com pelo menos uma atividade física e a prática meditação diária. Isso vai fazer com que ela saia das várias hipóteses que ela cria sobre essa situação. A ansiedade está sempre muito ligada às várias possibilidades futuras e o pensamento de preocupação, mas sim, a meditação ela traz ela para o momento presente, ela consegue concentrar com aqui e agora, e aí não cria tantas possibilidades ou cria tantas ideias, geralmente não positivas em relação a essa situação, em relação a essa pandemia. E, Fred, como que pode ser tratada, então, essa síndrome de Cabana, né? A gente não pode forçar ninguém a ter esse contato social. É preciso algum medicamento? Às vezes, só uma terapia auxilia já? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Ok. Primeiro, eu costumo dizer que a gente busca ajuda psicológica a partir do momento que você não consegue lidar mais com o seu cotidiano, você não consegue mais fazer as coisas que você tem que fazer, e quando o sofrimento psíquico está muito alto, quando o nível de angústia, né, de ansiedade está muito alto. Então, sim, é necessário, é importante buscar uma ajuda terapêutica. Para as pessoas que estão, né, tendo sintomas parecidos aí com esse fenômeno psicológico da síndrome de Cabana, é importante que elas também construam um processo de readaptação a sair aí fora de casa. Então, de repente, o primeiro dia eu abro a porta, dou alguns passos, se eu precisar de uma ajuda, uma companhia, tem uma pessoa do meu lado para me acompanhar, daqui a pouco eu vou de uma rua para outra, daqui a pouco eu vou atravesso o bairro, então eu vou readaptando a minha mente, o meu organismo, a minha psique a fazer a inserção aí no ambiente externo, né? Atravessar a porta de casa. E dar o seu tempo, respeitar o seu tempo e entender que da mesma forma que a gente teve todo um processo de adaptação para poder permanecer em casa, para poder ficar isolado de casa, para algumas pessoas, não para todas, você também vai ter o processo de adaptação de fazer de novo aí, sair desse isolamento, desse confinamento. E, Fred, você como psicólogo, eu queria que você desse um panorama sobre o pós-pandemia. A gente não tem esse costume, né, de procurar a ajuda psicológica, às vezes uma terapia, por conta de um preconceito mesmo, né? A gente acredita que só quem está naquele limite que deve procurar alguém. O que você acredita? Que a gente deva, sim, dar mais atenção à saúde mental, e você acredita que a gente vai ter um olhar mais especial para essa área depois da pandemia? Boa pergunta. Até por volta da Segunda Guerra Mundial, né, a psicologia ela ficou um pouco focada na questão de trabalhar com a questão dos distúrbios, do alcoolismo, em relação a das pessoas que vinham dos combates, né? Então, a gente tinha um trabalho, a psicologia foi um trabalho muito grande de conseguir dar suporte àqueles combatentes pós-guerra. De 80 para cá, a gente tem um movimento, inclusive, que chama Psicologia Positiva, que é um conjunto de psicólogos que começam a estudar aquilo que deu certo com o ser humano, o que é felicidade, o que é gratidão, o que é resiliência, né, quais são aspectos da meditação. Então, a psicologia, ela também atua de forma preventiva, orientativa, ela também estuda não só os transtornos, não só as doenças, mas ela estuda também aquilo que deu certo no ser humano. Investir em terapia, investir em saúde mental é uma forma da gente se conhecer, e o autoconhecimento, ele promove, inclusive, escolhas mais assertivas, escolhas mais felizes na nossa vida, né? Enquanto a maioria das escolhas que a gente tem, que não são muitas vezes erradas, é por falta de autoconhecimento. Então, é desconstruir essa ideia que terapia é somente para pessoas que estão em um processo de sofrimento, mas sim a psicoterapia ela pode ser aplicada, inclusive, de forma preventiva, inclusive fazer com que você reconheça os seus principais potenciais, e isso vai te ajudar ao enfrentamento de uma crise. A resiliência, por exemplo, além da questão do enfrentamento das situações difíceis, a resiliência também é aprender com os momentos de dificuldade, aprender com os momentos que exigem aí uma maior atenção. Haja visto que resiliência a gente também vai construindo de acordo com as experiências que a gente vai tendo na vida. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao psicólogo Fred Finer, né, que falou aí pra gente sobre um fenômeno chamado Síndrome da Cabana. A gente vai ter mais gente, vai ter cada vez mais gente aí, né, com medo de sair de casa, né, e acabando ter esses males agora são males que vão surgir aí depois da pandemia. Muito obrigado, Fred. Muito obrigada. Obrigado, até uma próxima oportunidade.